Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Estamos chegando para a gente começar a fazer prévias do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Teremos neste final de semana o começo da segunda fase, o primeiro mata-mata aí rumo ao acesso à Série C. Serão 3 mata-matas para chegar ao acesso. Agora temos 32 times, desses 32, só 4 vão subir. E nós teremos 2 confrontos entre equipes sergipanas e pernambucanas. O Sergipe enfrenta o Santa Cruz, o Lagarto enfrenta o Central. Então, eu decidi produzir um vídeo que vai ser dividido em 2 partes, falando dos 2 confrontos. E não estive sozinho nessa, o Leonardo Baltar, jornalista esportivo pernambucano, está em Recife cobrindo o futebol pernambucano, esteve comigo para a gente falar dos 2 jogos. Neste vídeo, você vai ver a análise de Sergipe e Santa Cruz. E no próximo vídeo, que irá sair depois, a análise de Lagarto e Central. Antes de começar o debate, eu peço, como sempre no início dos vídeos, que você que está nos acompanhando, está chegando agora e não conhece aqui o nosso trabalho com análises voltadas ao futebol sergipano, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos por aqui. E independente se você já conhece o canal ou não, deixe o like, deixe o comentário, diga o que você achou da análise, qual o seu palpite aí para esse mata-mata, é sempre bom trocar essa ideia com vocês. Vamos lá então, neste vídeo falar de Sergipe e Santa Cruz, o que esperar desse confronto na segunda fase da Série D. Léo, primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar com você aqui. Fala um pouco aí de você, onde a galera pode te encontrar para conhecer do seu trabalho, tudo bom? Tudo bem, amigo? Muito obrigado, Edu, pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo aí, falando um pouquinho sobre esses confrontos regionais aí, né? Aqui no nosso caso de Pernambuco, Santa Cruz e Central nessa luta aí pelo acesso à Série C para sair desse calvário que é a Série D, né? Então, eu sou jornalista esportivo, trabalho aqui em Pernambuco, né? Tenho passagem pela TV Jornal, que é o SBT aqui de Recife, passei um bom tempo lá, e mais recentemente aí junto ao Globo Esporte. Então, estou aí no Twitter também aí com o Leonardo B. Baltar, mas geralmente é mais na televisão mesmo por aqui que eu apareço mais. Pois é, não é qualquer um, né, que veio para cá para a gente poder falar desses jogos. Mas vamos lá então, vamos começar. Vamos endereçar logo, né, a parte que, querendo ou não, acaba sendo a mais chamativa, pelo peso dos times, por tudo que envolve o confronto. Sergipe e Santa Cruz é um jogo muito aguardado de ambas as partes, né? Que são 2 times aí que tentam sair desse calvário. Sergipe já há muitos anos tentando e sem conseguir. O Santa Cruz já saiu, já bateu lá na Série A, já voltou de novo e agora tentando sair mais uma vez. Vamos começar falando um pouquinho então do Santa, Baltar, porque o Santa Cruz ele teve uma campanha até sólida, se você for olhar para o todo, né, da fase de grupos da Série D, terminou em terceiro no grupo A3, em segundo, perdão, no grupo A3, com 27 pontos, empatado com o líder América de Natal, então por pouco ali numa questão de saldo, o Santa acabou não sendo o líder da chave, mas primeiro para a gente falar dessa trajetória, porque quem vê o Santa Cruz empatado com o líder lá em cima o tempo inteiro, pode imaginar que foi uma trajetória tranquila desde o início, mas ela teve seus altos e baixos, né? Um time que começou muito bem, oscilou bastante e na reta final ali, pelo menos no jogo final, conseguiu dar um respiro para terminar bem a fase de grupos, né? Pois é, acho que a grande pergunta aqui em Pernambuco, né, da imprensa esportiva, dos torcedores do Santa Cruz, é qual o Santa Cruz que vai entrar em campo no mata-mata, né? Se é o Santa Cruz da primeiro turno aí da Série D ou do segundo turno. O do primeiro turno fez uma campanha, como você falou, praticamente perfeita. Foram 6 vitórias e um empate em 7 jogos. E o único empate foi fora de casa contra o homônimo de Natal, né, o Santa Cruz. Num jogo, inclusive, que o time daqui de Pernambuco teve um pênalti não marcado, né? Então poderia ter fechado aí com 100% de aproveitamento essa primeira fase. E por assuntos, né, extra-campo e também do campo, claro, no segundo turno o time deu uma desandada, né? Claro, tinha uma folga muito grande, mas fez uma campanha que aí até o jogo contra o 13, o último jogo dessa primeira fase, o Santa tinha a segunda pior campanha do grupo nesse segundo turno, né? Você tinha uma vitória contra o Souza, que também foi eliminado, né, junto com o 13, foram as 2 vitórias do Santa nesse segundo turno, 2 empates e 3 derrotas. Então, assim, a grande questão é saber qual Santa Cruz vai entrar em campo aí contra o Sergipe nesse mata-mata. Esse número que você traçou, ele é interessantíssimo, né? O Santa teve 6 vitórias e um empate, como você falou, no primeiro turno, né, da fase de grupos, nos 7 primeiros jogos.
e no segundo turno ele teve 2 vitórias em 7 jogos, né? Então, E é exatamente contra os 2 últimos colocados da chave, né? Souza e 13. exatamente. Então, assim, foi um time que teve muito dessa oscilação. E você citou nessa questão do extracampo, né? Vou falar um pouquinho do Sergipe, que também viveu seus problemas nesse sentido, mas qual a percepção, né, aí em Pernambuco a respeito disso com o Santa Cruz, né? Que é um time que não é de agora, que sofre com questões extracampo, e que pareceram em algum momento ter balançado o time, né, durante essa fase de grupos. Pois é, assim, acho que desde janeiro, toda vez que a gente fala em Santa Cruz, se fala em SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol, aí o Santa Cruz está nesse processo, tem uma proposta vinculante assinada, e parecia que o negócio estava muito bem encaminhado, só que nas últimas semanas aí, começaram a aparecer alguns empecilhos, né, vindo de dentro do clube para fora e também dos investidores para o clube, principalmente relacionados à questão do Arruda, né, da posse do Arruda, porque os investidores querem ter o Arruda, só que o Arruda pertence ao município do Recife, não pode ser repassado pelo Santa, então, enfim, tem toda uma questão aí que está gerando debate grande nos bastidores, que terminou atrapalhando o andamento dessa negociação, né? A SAF, ela já está trabalhando no clube, já tem, inclusive, um CEO de transição, que eles chamam, né, que é o Pedro Henriques, que trabalhou no Bahia. Ele, inclusive, deu entrevista essa semana falando sobre essa preparação para o mata-mata. Só que a SAF, ela não está ainda colocando dinheiro. E ela fez contratações, trouxe jogadores acima do que o Santa poderia pagar e não chegou com dinheiro. E aí o Santa Cruz agora está sofrendo para conseguir pagar, né, o salário, a folha salarial do time em dia. Né, tá com alguns atrasos aí, o presidente do executivo, Bruno Rodrigues, está se esforçando, tentando aí minimizar os problemas, mas isso termina influenciando, claro, no futebol dentro de campo, no time e na torcida, né, que a torcida que estava muito confiante na SAF, agora já está meio naquela dúvida, será que vai, será que não vai? Isso terminou gerando também um momento mais turbulento para o time, que parecia que vinha, assim, muito bem, né, na Série D, e nesse segundo turno já deixou o pessoal meio desconfiado por aqui. Essa parte de extracampo, ela acaba sendo sempre um fator, né, quando ela aflora. Para quem está acompanhando e é torcedor do Santa Cruz, ou não conhece aqui o canal, não acompanha o futebol sergipano, o Sergipe, ele vive uma situação, não vou dizer parecida, porque são questões diferentes, mas extracampo também com problemas, né? O presidente eleito no final do ano passado, que assumiu em novembro do ano passado, o Júnior Torres, chegou fazendo uma gestão muito controversa, um cara com pouca experiência, né? E aí o primeiro trimestre foi horrível, né? O Sergipe foi o 7º colocado na primeira fase do Campeonato Sergipano, com 10 times, né? Então, o Sergipe caiu cedo, caiu na primeira fase na primeira preliminar, né, da pré-Copa do Nordeste, da Copa do Nordeste, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, então foi um primeiro trimestre muito ruim. Começaram a surgir algumas questões internas a respeito de possíveis irregularidades, e aí abriu-se um processo de impeachment contra o presidente Júnior Torres. Só que nesse meio tempo, enquanto o processo era analisado, o Júnior Torres pediu para sair. Ele entregou o boné. Então, o Sergipe teve nesse meio tempo, né? Foi agora, recentemente, já nessa virada de junho para julho, a renúncia do presidente Júnior Torres. E quem assumiu foi o Clóvis Barbosa, ex-conselheiro aqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para pegar esse resto de mandato, que na prática é quase o mandato inteiro, né? É um resto de mandato que na prática são 2 anos e meio de mandato de 3, então é quase o mandato todo. E uma informação bizarra, assim, se você for pensar, é que considerando que o Clóvis ele assumiu, mas não assumiu do começo, então ele não pega o mandato completo, desde 2010, desde a saída do Motinha, que foi um histórico presidente do Sergipe nos anos 90, 2000, ele saiu em 2010. Desde 2010, o Clóvis Barbosa agora é o 9º presidente do Sergipe, num espaço de 15 anos. E só um, que foi o Hernan Senna, que foi justamente o antecessor do Júnior Torres, né, eleito ano passado, conseguiu concluir o mandato. Ele foi eleito, fez o mandato, e depois reeleito, fez o mandato. De resto, todo mundo que senta na cadeira sai antes, ou tem que entrar como tampão, assim, é uma coisa impressionante o que acontece no Sergipe, mas ao que parece não afetou tanto o campo. Assim, o Sergipe mostrou instabilidade nesse meio tempo, mas são instabilidades, como eu vou falar daqui a pouco, que já se apresentaram ao longo de toda a Série D, né? Então não é uma questão exclusiva desses problemas que o Sergipe está vivendo. Já vem acontecendo já de algum tempo isso. E
Para eu falar dessa parte, para a gente falar dessa parte, já puxando um pouco mais para desempenho em campo, Valtar, Sergipe e Santa Cruz, curiosamente, né, em se tratando de futebol brasileiro, de Série D, que é uma competição onde tudo muda muito rápido, são dois times que estão com os treinadores que iniciaram, né, a Série D. Né? Eles começaram a Série D e ainda estão. No caso do Santo, Marcelo Cabo, que é outro treinador, né? Você falou de jogadores, outro treinador que até pouco tempo estava num patamar bem acima da Série D. Pois é. E agora treinando o Santa Cruz. Fala um pouco do que tem sido esse trabalho do Cabo aí no Santa. Então, o Marcelo ele chegou pouco antes, né, do início ali da Série D, naquela transição do estadual para a Série D. O Santa, inclusive, quando foi eliminado na semifinal do estadual, continuou com o Itamar Schulli, que fez uma boa campanha no estadual, foi líder da primeira fase, perdeu na semifinal para o Sport. E aí vinha a expectativa, inclusive, de iniciar o campeonato com o Itamar. No meio do caminho ali, a diretoria decidiu mudar o rumo aí da história, tirou o Itamar, trouxe o Marcelo Cabo, que tinha feito um bom primeiro semestre com Capital, lá no Distrito Federal, né? E aí o Marcelo Cabo assumiu, depois de 2 amistosos que o time tinha feito com o Itamar, e deu a cara que ele queria o time, né? O Santa Cruz começou muito bem, como a gente já falou, e do jeito que a torcida queria ver o time, um time ofensivo, que tem a bola, que gosta de atacar, né? Muita triangulação ali, muito apoio dos laterais. Então, assim, acho que a história de Cabo no Santa Cruz segue o mesmo dos resultados, assim, a mesma história dos resultados. Começou muito bem, empolgou, e quando os resultados começaram a cair, a torcida começou a questionar a manutenção de alguns jogadores, outros que foram perdendo espaço, ou que não chegaram nem a ter espaço, como o meia Matheus Melo, por exemplo, que era um jogador que a torcida do Santa pedia muito ele, e ele terminou sendo negociado, foi emprestado ao Maringá, porque não tinha espaço com o Marcelo Cabo. Então, claro, quando o desempenho em campo caiu, as críticas aumentaram, mas eu acho que, em geral, dá para dizer que o trabalho de Marcelo é bem avaliado aqui. Fez por onde, ele fez uma bela campanha na primeira fase. Mas é um time que gosta da bola, que gosta de ter a bola, que mesmo jogando fora de casa, né, primeiro jogo aí em Sergipe, possivelmente com um bom gramado do Batistão, que era uma preocupação do Santa, né? O Santa queria evitar um gramado ruim, que poderia pegar, por exemplo, com a Juazeirense lá em Juazeiro, da Bahia, né? Pega o Sergipe, que é um time de tradição de camisa que joga num gramado muito bom, né, do Batistão. Então, para o Santa, pensando assim na questão tática do time, técnica, foi um bom match aí pro time de Marcelo Cabo, que gosta de jogar com a bola. O gramado do Batistão nos últimos anos tem sido uma questão, né? Porque tem recebido muitos jogos, não apenas de Confiança e Sergipe, mas já esteve bem pior, né? Eu me lembro quando o Confiança jogou Série B há alguns anos, que era até notícia, né? O fato do quão ruim estava o gramado do Batistão. Nos últimos anos ele já teve uma melhora, acaba sendo bom para o Santa Cruz realmente. No caso do Sergipe, né? Curioso, para quem acompanha como você o futebol de Pernambuco, né? Que o técnico do Sergipe é um velho conhecido, né? O Dico Ulley, que fez seu nome aí com alguns trabalhos no Retrô recentemente. A situação dele foi muito parecida com a do Cabo nesse sentido de transição, né? Como eu falei, o primeiro trimestre do Sergipe foi muito ruim. Só que o Ulley chegou num contexto de uma grande reformulação. Só 2 jogadores que estão hoje no elenco do Sergipe estavam no elenco do estadual. O Tinga, o volante, que passou pelo Santa Cruz, inclusive, né? Um cara muito conhecido. E o Reni Max, atacante, que veio do Dourense, né? Um clube aqui do interior do estado. De resto, mudou o elenco inteiro, mudou comissão técnica, mudou tudo. Então, ele precisou ele precisou comandar uma grande reformulação, e é uma coisa que ele bate na tecla sempre. Desde o primeiro jogo ele fala muito isso, preciso de tempo, preciso de espaço para poder desenvolver o time, não vai ser do dia para a noite. A questão que me preocupa, no caso do Sergipe, eu tenho visto muitos torcedores batendo nessa tecla, é que parece que o time evoluiu. O time chegou, ele teve seus altos e baixos ao longo de todo o campeonato, mas parecia ao longo do caminho encontrar um caminho, taticamente falando, mais sólido. E o time regrediu um pouco para mim nos últimos jogos. Assim, mostrou pouco repertório ofensivo, muito escorado nas jogadas de lado de campo, né? Joga a bola para os pontas e avança em velocidade. Além de uma questão que foi muito clara, principalmente no último jogo agora contra o Jequié, de problema de tomada de decisão, né? É um time que chega perto da área no terço final do campo e erra um passe, ou um passe quando devia ser um cruzamento, ou uma finalização quando podia ser um passe, uma finalização errada. É um time que tem uma certa dificuldade em converter. Defensivamente, o Sergipe, de forma geral,
faz uma boa Série D. O Sergipe, que foi uma calamidade defensiva no primeiro trimestre, tomou 10 gols em 14 jogos nessa primeira fase. Então, de forma geral, apesar de uma oscilação para baixo nos últimos jogos, defensivamente fez um bom trabalho, mas ofensivamente foi a grande questão do Sergipe, né? Ele teve essa dificuldade de encontrar um ataque que encaixasse 100%, né? E aí sofreu com isso de forma geral ao longo de toda a competição, né? Não só nessa reta final, mas ao longo de toda a competição. Pois é, eu acho que o Santa, essa queda de rendimento do Santa também diz muito sobre essa tomada de decisão, né? 3 jogadores ali que eu considero que foram muito bem no primeiro turno da Série D. O William Júnior, o meia que veio do Gama, o Giovani, que joga aberto pelo lado esquerdo, e o Thiaguinho, que joga mais aberto pelo lado direito, né? Depois a gente vai mostrar o campinho aí, vai mostrar a escalação. Esses 3 jogadores começaram muito bem o Já que campeonato. você falou, Baltar, perdão, mas já Vamos que lá. você falou, eu já estou engatilhado. Vamos passar pelos campinhos das equipes. Primeiro eu vou botar o de Santa Cruz para você continuar aí falando sobre o time titular. Pronto, tá aí na tela. Nesses 3 jogadores da frente, o William Júnior, o Giovani e o Thiaguinho, eles começaram muito bem o campeonato, né? Conversando ali com o Galhardo. O Galhardo é um 9, o Thiago Galhardo é um 9, mas é um 9 que sai da área, né? Que se movimenta, que vem tabelar, porque ele tem essa qualidade. E aí, quando você tem o William Júnior no bom momento, tem o Giovani no bom momento, Thiaguinho voltando a fazer gol, isso tudo ajudou o Santa a fazer aquela grande campanha no primeiro turno, né? Com a queda de rendimento coletiva, esses jogadores também começaram a cair de rendimento. Né? O Thiaguinho, inclusive, chegou aí para o banco nas últimas rodadas, né? Foi para o João Pedro, voltou ao time, o meia, que foi destaque no estadual, perdeu espaço para o William Júnior, voltou ao time pela ponta, no lugar do Thiaguinho. Então, acho que esses 3 jogadores aí, como eles caíram de rendimento, eles terminaram puxando o time no coletivo também para baixo, e é uma grande questão para esse jogo contra o Sergipe, se eles vão voltar a jogar o que eles fizeram no primeiro turno. O Giovani, por exemplo, foi uma grata surpresa, né? Ele que tinha curiosidade de ser primo legítimo da Marta, né? Da Rainha Marta. Olha aí. Ele estava até o ano passado na segunda divisão do Santa Catarina, né? Esse ano que ele teve uma chance na primeira divisão de lá, o Santa Cruz encontrou esse jogador, né? No meio da disputa com clubes de Série B, inclusive de Série C, e ele chegou muito bem. Grande destaque, o torcedor do Santa gosta muito dele, mas ele caiu um pouco de rendimento. Então, acho que o Santa tem, nesses 3 jogadores de meio aí que dão aquele suporte a Galhardo, 3 jogadores muito importantes para que o time funcione, para o coletivo funcione. Né? E aproveitando que a gente está com o time aí na tela, é importante falar sobre a lateral direita. Né? E o Yuri Ferraz, que vai jogar, ele é a terceira opção da posição. O Israel, que começou muito bem o ano, inclusive a Série D também, ele está com hérnia de disco, está fora da temporada, não volta mais esse ano. O Totti, experientíssimo Totti, que estava no lugar dele, sofreu lesão muscular, também não joga nesse próximo domingo agora, próximo jogo. Então, sobrou aí o Yuri Ferraz, que é a terceira opção da lateral direita do Santa. Também, talvez tenha afetado o desempenho do Thiaguinho, né? Porque Israel e o Thiaguinho estavam se entendendo muito bem ali pelo lado, e aí desde que Israel saiu, o Thiaguinho caiu de rendimento, o time, no geral, também caiu um pouco. Mas esse aí deve ser o time base do Santa, assim, não espero nada muito diferente disso, não. Talvez o João Pedro ali no lugar do William ou no Thiaguinho, mas de resto deve ser isso. Curioso que daqui a pouco, quando eu botar o Sergipe, né, o Santa vai jogar com o terceiro lateral direito, ao que tudo indica, contra o Sergipe, que no ataque do lado esquerdo não vai ter o seu titular também, né, que está suspenso, que é o Reni Max. Antes de passar para o Sergipe, Valtar, você até me alertou quando destacou isso quando me passou aqui as prováveis escalações, no caso do Santa, ali no gol, né? Eu coloquei, né, o Rô Kennedy, porque foi o titular no último jogo, mas com o parênteses do Felipe Alves. E o Felipe Alves, um desses grandes nomes que chegou, né, um cara de muita rodagem, Fortaleza, São Paulo, passou por grandes clubes do futebol brasileiro, começou como titular e as coisas, não, pelo menos nesses últimos jogos, não se encaminharam como se imaginava, né? O que é que acontece com essa questão do gol de Santa Cruz? Pois é, Felipe, até o ano passado ele estava na Série A, né, ali fazia parte do elenco do Fluminense, depois ele vem jogar o estadual, o Campeonato Paulista, pelo Noroeste, que é o estadual mais concorrido do Brasil, e de lá ele já vem direto para o Santa, na 4ª divisão. Então muita gente estranhou esse movimento dele, porque ele teria condições de jogar, teoricamente, na Série B, Série C, ou até mesmo a Série A. E ele chega, naturalmente, já toma posição, porque o Rô Kennedy, que foi... vamos falar um pouco de Rô Kennedy, né, que ele começou o ano como terceiro goleiro. O titular e o reserva se machucaram, ele ganhou oportunidade, teve sequência, mas falhou muito feio na semifinal do Campeonato Pernambucano. Tomou um gol do Sport, assim, uma falha até grotesca. E aí o Felipe chega, naturalmente, toma posição. Começa bem, a
torcida vai se agradando com aquele estilo dele meio arriscado, né? Que gosta de sair jogando nos gramados mais complicados da Série D, mas estava tranquilo. Até que ele começou a falhar em sequência. Né? Contra o Central lá em Caruaru, ele falha, o time toma um gol. Contra o Souza, tem uma falha marcante dele aqui no Arruda, que não saiu gol, mas que ele entregou a bola no pé do jogador do Souza, assim. E a torcida começa a pegar no pé dele. E outra coisa que faz a torcida pegar um pouquinho mais daquele ranço com ele são as entrevistas pós-jogo. Porque ele dá uma entrevista meio que parecendo não ligar para as críticas, né? Dizendo que não se importava com aquilo, que o torcedor pode falar o que quiser, que ele confiava no trabalho dele, enfim. A gota d'água foi o jogo contra o Horizonte, né? Ele falhou muito feio no segundo gol do Horizonte. No primeiro gol também contribuiu. E aí a pressão que já estava muito grande em cima de Marcelo Cabo para ter essa troca. Marcelo aproveitou o jogo contra o 13, né? Que o Santa Cruz já estava classificado e o 13 já eliminado, para fazer essa troca. Para colocar o Rock Kennedy. O Rock Kennedy foi muito bem, não tomou gol. E a tendência é que o Rock Kennedy continue no time, né? Claro, o Felipe Alves é um cara super experiente, pode dar a volta por cima, mas o cenário agora, de momento, é de Felipe Alves no banco e Rock Kennedy jogar. Até porque eu acho que, olhando ali o lado do torcedor, se ele entra com o Felipe Alves, se Marcelo Cabo escolhe Felipe Alves, termina gerando uma pressão a mais para o time e até para ele mesmo, né? Rock Kennedy um risco, seria, né? Seria um risco, porque se Felipe Alves entra e falha, o clima fica péssimo para o jogo da volta, por exemplo. Rock Kennedy, nesse momento, deve ser o titular do Santa Cruz. Imagino que seja a escolha de Marcelo Cabo. Curioso, né? Quem viu a contratação do Felipe Alves, acho que todos nós, né, quando ele foi contratado, pensaram, pô, acabou o problema do gol do Santa Cruz. E de repente a gente tá chegando no mata-mata discutindo o gol do Santa Cruz, né? Como são as coisas. Vou colocar na tela o campinho do Sergipe para falar um pouquinho do que esperar, pelo menos em campo, em escalação do Sergipe para esse jogo de domingo. Bom, a grande questão do Sergipe, para mim, como eu falei, está no ataque, né? O Sergipe não teve uma grande produção ofensiva nessa primeira fase da Série D. Do meio para trás consolidou uma espinha dorsal, mas do meio para frente com algumas dificuldades, né? Essa foi a escalação com a qual o Dico Ulla entrou no último jogo da primeira fase contra o Jequié, e eu não imagino que vá fugir disso. Eu citei a questão da ponta esquerda, o Riquelme está como titular. Em tese, o titular da posição é o Reni Max, que, como eu falei agora há pouco, um dos dois únicos que ficou do estadual. Porém, o Reni Max foi suspenso, né, por amarelos, né, tomou o último amarelo contra o Jequié, acabou suspenso. Curioso, porque se falou muito que ele seria poupado para evitar tomar o cartão amarelo decisivo. E aí ele começou o jogo no banco, entrou no intervalo e levou o amarelo do mesmo jeito e está suspenso do mesmo jeito, né? Você vê como são as coisas. O Sacramento no comando de ataque é um cara que não começou como titular, havia uma certa desconfiança sobre quem seria esse homem gol do Sergipe, e ele foi assumindo essa posição aos poucos. Ele não é um primor técnico, mas é um cara que se posiciona bem dentro da área, um cara que aproveita muito cruzamentos. O Sergipe, como joga muito pelos lados do campo, até na minha opinião, é uma crítica ao trabalho do Dico Ulla, e às vezes acaba se perdendo um pouco quando pega um adversário bem fechado defensivamente e começa a socar a bola na área. Bola na área, velocidade e bola na área. E o Sacramento é um cara para fazer um pivô, para cabecear, para aproveitar esse espaço na área. E o Jefferson Vitor foi um cara que chegou recentemente e já entrou como titular, porque o Sergipe passou por muitos problemas também nesse cenário, né? O atacante, o cara que começou nessa posição como titular, já se consolidando lá no início, foi o Pedro Maicon, que vocês conhecem bem daí, né? Foi o artilheiro do Campeonato Pernambucano, e por isso chegou com muito cartaz aqui no Sergipe. E começou muito bem, mas depois começou a sofrer com lesões e também quando voltou já não conseguiu voltar mais o mesmo. Ele estava de fora do último jogo, estava em transição, né, voltando de lesão. Ainda não se sabe se ele vai estar disponível, mas mesmo que esteja, eu particularmente duvido muito que ele já volte como titular depois de passar alguns jogos fora. Então, eu imagino que venha a ser uma opção. Então, o ataque do Sergipe é o ponto que mais me chama a atenção nesse sentido, né, de um time que não conseguiu ainda encontrar essa formação ideal ofensivamente. E aí acaba sofrendo um pouco mais do que o esperado. De resto, é a espinha dorsal do time, que vem se mantendo ao longo aí da Série D como um todo. No meio-campo, apenas uma questão, né, que eu coloquei Pedro Santos e Iago Pereira, mas chegou o Mauro recentemente, ele não podia ser inscrito na primeira fase, entrou na Copa Governo do Estado, chegou bem. Há quem diga que ele pode até assumir uma vaga como titular para esse jogo, mas Pedro Santos e Iago Pereira formam essa dupla de cabeças de área que se consolidou como titular, com o Pedro
um pouco mais atrás, ele é um jogador de mais pegada, né? Aquele volante mais volantão mesmo, de mais pegada, mais físico. E o Iago como um cara que sai um pouco mais para o jogo, que já não fica tão fixo como esse jogador mais defensivo. Eu vou colocar, Baltar, para a gente fechar Sergipe e Santa Cruz, o campinho duplo, né? Que a gente montou também com esses encaixes dos dois times, jogadores do Sergipe de vermelho, jogadores do Santa Cruz nos círculos brancos. Eu queria perguntar a você, Baltar, diante desses encaixes aí que a gente está vendo, o que é que o time do Santa Cruz, o torcedor do Santa Cruz, o que é que pode mais esperar? Assim, de quem que ele pode mais esperar? O que é que o Sergipe precisa mais se atentar em relação ao Santa Cruz? Qual o ponto que você destaca mais desse time? Eu acho que com os desfalques na lateral direita do Santa, o lado esquerdo fica muito forte, fica mais forte, assim, automaticamente mais forte. O Natan chegou recentemente, o lateral é um lateral extremamente agressivo. Ele, inclusive, deu uma assistência no último jogo, chegou a ter linha de fundo, cruzou na cabeça do Renato, né? Que, inclusive, está suspenso, né? Foi expulso na comemoração e não joga esse jogo. Isso aí foi então, então, pelo lado esquerdo aí, essa dobradinha entre Giovani e Natan, certamente o Sergipe tem que ficar de olho nisso. Eu acho que o Yuri vai jogar um pouquinho mais atrás ali, guardando posição. Tem a questão também, Thiago Galhardo e William Júnior, eles se entendem muito bem fazendo tabelas, troca de posição. Às vezes o Thiago sai para vir buscar a bola e o William ocupa esse espaço aí de atacante. É realmente também algo que que o time do Sergipe precisa ter atenção. E os dois volantes, né? Eu acho que os dois volantes do Santa Cruz, Gabriel Galhardo e Wagner Balotelli, eles são os jogadores mais regulares do Santa Cruz nessa primeira fase. Raramente jogaram mal, né? O Wagner Balotelli é um jogador mais de marcação ali, aquele primeiro combate. E o Galhardo é um jogador muito técnico, Gabriel Galhardo, né, no caso, é muito técnico, consegue conectar muito bem os ataques. Então eu acho que se o Sergipe conseguir neutralizar um dos volantes, principalmente o Gabriel Galhardo na saída, e conseguir controlar o lado esquerdo de ataque do Santa, tem maiores chances nesse jogo aí, sabe? Acho que são esses pontos fortes do Santa Cruz. E claro, o Thiago Galhardo ali na frente, ele é um jogador que às vezes parece meio morto, meio desinteressado do jogo, mas não precisa de duas chances, né? Se ele tiver uma, bem posicionado, ele possivelmente pode guardar um gol aí. Ainda mais em se tratando de Série D, né? É um cara que até dia desse estava brilhando em Série A, né? Então, um jogador Pois é. que tem muito desse cartaz. No caso do Sergipe, né, aproveitando esse campinho com os encaixes, o lado esquerdo do Sergipe é uma questão para o bem e para o mal, porque ofensivamente é o lado mais forte do Sergipe, né? Não vai ter o Reni Max, como eu falei para esse jogo, mas o jogo do Sergipe muitas vezes pende para o lado esquerdo. Ao mesmo tempo que o Sergipe tem uma dificuldade latente na lateral esquerda. Eu falei agora há pouco que o Sergipe defensivamente, teve um bom desempenho nessa fase de grupos. Mas a defesa, ela claramente tem um calcanhar de Aquiles, que é o lado esquerdo. Tanto que no jogo contra o Jequié, o Richelme, que eu coloquei aí no campinho, foi o titular, mas ele chegou há pouco tempo. O titular, no começo da Série D, era o Renilson, jovem jogador ali formado no Sergipe. Teve seus altos e baixos, o Dick Woolley começou a testar o PH, que também teve seus altos e baixos, então aconteceu um fenômeno meio curioso, que a cada, 2, 3 jogos, o Dick Woolley trocava o lateral, e quase sempre ele substituía um lateral pelo outro, durante os jogos, né? Então ele começava 2 jogos com o Renilson, durante os jogos ele colocava o PH, e aí depois o PH virava titular, aí colocava o Renilson durante os jogos, e o Renilson voltava a ser titular. Ninguém se firmou nesse lado esquerdo, né? São jogadores muito agudos. Então, essa dobradinha sempre do lateral esquerdo com o ponta esquerda, no caso do Sergipe, ela tende a gerar perigo, só que ao mesmo tempo os laterais são tão agudos que acabam falhando na marcação. E aí, se pensar num Santa Cruz, por exemplo, com o Thiaguinho pelo lado direito, se o Richelme não conseguisse encontrar nessa marcação, o Sergipe pode ter problemas. Fora isso, né, como eu falei, o resto da defesa é muito consolidada. O Júnior Sergipano e o Matheus Henrique formam uma dupla de zaga muito interessante. E eu acho que esse é um ponto importante. Se o Sergipe conseguir trabalhar bem defensivamente, como fez em boa parte da Série D, e neutralizar o ataque do Santa Cruz, eu acho que é meio caminho andado, né? Porque aí você consegue já pelo menos garantir que você não vai ter que correr atrás de um resultado. Principalmente o Matheus Henrique. Para mim, ele e o Alan Alves, o goleiro, né, que é um goleiro muito bom, para mim são os jogadores mais regulares do Sergipe na Série D, né? Jogadores que oscilaram muito pouco, foram muito bem durante boa parte do tempo. Então acho que se a dupla de zaga principalmente conseguir encaixar bem contra esse ataque do Santa Cruz,
e você colocar Jefferson Vitor para correr de um lado, Riquelme para correr do outro, com o Pedro Maicon talvez voltando e tendo minutos, o Erikson, que é um cara que vem bem do banco de reservas, Botafogo no jogo, foi ele quem fez o gol da vitória vindo do banco, né, contra o Jequié na última rodada. Aí eu acho que é um caminho para o Sergipe, né? Se postar bem defensivamente e aproveitar esses espaços que a defesa de Santa Cruz pode deixar pelos lados para poder atacar em velocidade. Acho que esse é o ponto principal. Inclusive, o Júnior Sergipano foi formado no Santa Cruz, né? Jogou aqui no Santa Cruz um bom tempo. É um velho conhecido aqui do futebol pernambucano. Teve boa chance, inclusive, no time do Santa principal. Tem isso. Você me lembrou disso ontem e bem pontuado. Bom, a gente já estourou bastante tempo de Sergipe e Santa Cruz, né? A gente botou aqui uma meta e essa meta já foi embora. Mas... Só uma última informação sobre o Santa. Por favor. Que ele tem 2 reforços aí para esse jogo, para essa fase final, né? O Adailton, que foi anunciado nessa semana agora, é um atacante que vem do São Luís, estava na Série D também, São Luís do Rio Grande do Sul, um jogador de 27 anos. E o outro, um outro atacante muito conhecido do futebol brasileiro, na verdade, que é o Ariel Nahuelpan, ex-jogador do Internacional, do Coritiba, 37 anos, que estava na Indonésia. Não vou me arriscar a falar o nome do time não que ele estava, porque é um nome meio difícil aí. Mas ele tem 2 gols em 15 jogos nesse ano, já está aqui em Recife treinando e certamente vai estar no banco aí em Sergipe. Ariel Nahuelpan é a aposta do Santa Cruz aí para esse mata-mata. Vai ser uma grande experiência, sem dúvida alguma. O Sergipe também trouxe reforços, anunciou 3 reforços durante a semana. O Ronaldo Santos, lateral direito, que é da base do América Mineiro, né? Jogou muito tempo no América Mineiro, rodou ali por vários clubes da região sudeste, chegando para reforçar a lateral. O Rian Santana, atacante, que estava no Jequié, agora há pouco, inclusive, enfrentou o Sergipe na última rodada da Série D, o Jequié foi eliminado, o Sergipe contratou o Rian. Bom jogador, ponta do lado esquerdo, né? Essa questão do que eu falei, né? Sem o Reni Max, em tese o Riquelme é titular. Tem a opção do Rian para poder entrar por ali também. Ele já está apto, né? E fisicamente, estava jogando até agora há pouco. Então, é um cara que já pode entrar e fardar, né? E vestir bem. E o nome mais chamativo que chegou para o ataque é o Luan. O Luan, não o rei da América, o Luan ex-grêmio, mas o Luan, aquele que se destacou no Palmeiras no começo dos anos 2010, atacante, depois jogou no Cruzeiro, né? Foi mais um compositor de elenco ali, né, naquele time do Cruzeiro bicampeão brasileiro da Série A. Jogou no Sport depois, né, inclusive, o Luan passou aí pelo futebol pernambucano. Ele estava no Itabirito e agora chega para o Sergipe. É um reforço já de mais peso, de mais nome. Não imagino particularmente que ele já chegue sendo titular logo de cara, mas é um cara que pode entrar aí, ter bons minutos e contribuir com esse ataque do Sergipe que precisa resolver alguns pontos, né, que foi o que a gente colocou aqui. É isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise. Como eu falei, aqui a análise é sobre Sergipe e Santa Cruz. Logo, logo teremos também um outro vídeo falando também com o Leonardo Baltar de Lagarto e Central. Mais uma vez, reforçando para você que está chegando agora, não conhece o canal, gostou do conteúdo, se inscreva e ative o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos por aqui. E, independente se está inscrito ou não, deixe o like, deixe o seu comentário, deixe sua opinião para a gente poder trocar essa bola com você. Muito bem, muito obrigado pela audiência de vocês em mais um vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu!